Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer essa fofurinha aqui. Ela tem 9 centímetros e serve aí no pezinho de um bebê de mais ou menos 1 a 3 meses, podendo servir um pouquinho mais, tá? Olhem, medindo aqui, ó, dessa nervurinha pra dentro, até essa nervurinha aqui, até esse pontilhadinho aqui, desse pontilhadinho até esse, que é realmente aonde, de onde a gente pode contar aí como sola de dentro ali da sandalinha tem os 9 centímetros certinho, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. E se ainda não deu like, não deu um curtir aí no vídeo, dá uma pausinha ou vai aí rapidinho e dá um like aí, que você vai me ajudar bastante. Eu vou ficar muito feliz e agradecida com a sua ajuda. Agora, gente, se você tem interesse em fazer algum curso meu, se quiser fazer parte da comunidade de membros aqui também do canal, vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Eu não vou falar muito para não estender aqui essa primeira parte, tá? Mas enfim, procura aqui na descrição do vídeo que você vai ver tudo certinho aqui logo de cara. Vou deixar aqui também anotadinho para vocês a quantidade de fio, de gramas, né, que eu utilizei para fazer um par de sandalinha e também um par separado, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa videoaula, iniciando pela lista de materiais. Vou estar utilizando essa fivelinha que deixou a sandalinha muito fofinha, ó. Ela é bem fofa, gente, essa fivela. Olha, ela tem quase 1,5 centímetro, mais ou menos, ó, de comprimento. E também, né, de altura, a mesma coisa, ó. 1,5 centímetro, mais ou menos. Aqui por dentro, deixa eu medir para vocês a largura aqui por dentro. Desconsiderando aqui essas bordinhas, ó, tem 1 centímetro e 2 milímetros, ó, mais ou menos, estão vendo? Opa, vocês estão vendo nada, né? Ó, 1 centímetro e quase 2 milímetros. Então, a gente pode fazer com outro tipo de fivela, mas que tenha essa largura aqui, para ficar bem legal, ó. Passou bem mesmo aqui a tirinha. Nós vamos precisar de 2 solinhas, uma de cada cor. Você pode fazer tudo de uma cor só, fica aí a sua escolha. O passo a passo do tamanho 14 e 16, até do 9 centímetros, né, que tenho aqui um vídeo onde eu ensino 3 tamanhos em um vídeo só, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você e aqui no card também. Vou passar agora as linhas que eu utilizei. Usei a Bella Fashion em 2 cores. Na cor 4323 e na cor 377. Começou a chover aqui, mas eu não vou parar, senão eu não vou conseguir concluir o vídeo e enviar para vocês hoje, tá? É a Bella Fashion, ela tem 295 de tex. Você pode estar utilizando uma Anne também, tá? Muita gente pergunta. Utilizei essas linhas aqui, ó, na parte de cima e para fazer o lacinho, essa parte da correinha também. E aqui, para fazer a base, a solinha que eu digo, e essa outra solinha aqui de dentro também, eu usei a Bella, que tem 370 de tex, tá? Não dá pra ver aqui, mas ela aqui, ó, tem 370 de tex. Usei as cores 377, que é essa de cima aqui, ó, e a cor 388, que foi a sola de baixo, tá? Pode fazer a sandalinha toda na Bella? Pode. Pode fazer toda na Bella Fashion? Pode. Só que você vai ter que fazer um equilíbrio de ponta aí, vai vendo aí que se tá dando o mesmo tamanho de sola. Aí você já vai prestando atenção na tensão do seu ponto, como que você vai ter que trabalhar a sandalinha toda para que a tensão de ponto acompanhe aí a mesma que você fez a solinha, para dar o mesmo resultado da minha aqui, tá bom? Ou mais próximo possível. Para fazer a sola, eu usei agulha
Você pode usar 1,75 também, tá? A agulha 1,75 e teve umas que eu fiz com agulha 1,5. Só que quando eu faço com a 1,5, não preciso apertar o meu ponto. E quando eu faço com a 1,75, eu tenho que apertar o meu ponto. Aí eu sofro um pouquinho mais, né? Então, tudo vai da tensão do ponto. Então, pra fazer a sola sem eu sofrer, eu uso 1,50. Agora, para sofrer, eu uso 1,75. Inclusive, tá, que eu fiz aqui no vídeo, eu fiz com 1,75 porque a minha 1,50 ela tinha sumido. Então, de agulha eu vou usar essas duas numerações. Vou também precisar de agulha de tapeçaria, cola de silicone, tesourinha. E aqui, ó, vou precisar muito de marcador ou pedaços de linha. Eu vou explicar para vocês que a técnica que eu vou usar é aquela técnica que só vai, né? Pontos de baixo só de ida. Porém, é aquela técnica que eu já usei aqui na Alpargatinha. Não sei se alguém fez. É a mesma técnica que eu aprendi num vídeo, eu não lembro, é estrangeiro, tá? É uma técnica que eu não tinha visto ainda sendo aplicada em sapatinhos de bebê. Então, preste bastante atenção para que vocês consigam fazer também, tá bom? Eu vou tentar explicar o melhor possível aqui. Se tiver alguma dúvida, gente, sempre volta o vídeo, tá? Antes de perguntar, tenta várias vezes antes de perguntar, porque a gente persistindo, a gente consegue fazer, tá? Mas qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Então, é isso. Acredito que eu tenha passado todos os materiais. Eu vou usar também para tá medindo, né, a sandalinha. Eu vou mostrar em algum ponto do vídeo, eu medindo aqui essa parte da frente, nesse moldezinho de PVC. Vou deixar aqui na descrição o contato do fornecedor da fivelinha, que é o Sermilho, e tá como JHP Metal, HV Metais, até embola a língua para falar. E aqui, dessas forminhas, né, eu chamo de solinha, pezinho molde, eu deixo também, é da Karina Aviamentos. E vou deixar o vídeo onde eu ensino a cortar aqui ele no tamanho certo, tá? Pra gente estar usando para fazer os nossos sapatinhos. Eu acredito que foi tudo, tá? Qualquer coisa eu volto aqui rapidinho para estar mostrando para vocês. Vamos iniciar fazendo um nó corrediço e uma sequência de 20 correntes. Venho aqui na quarta corrente, pulo 1, 2, 3 e na quarta eu vou fazer um aumento de ponto alto. Farei 2 pontos altos aqui dentro dessa quarta corrente. Essas 3 correntes que nós pulamos vai servir como um ponto alto. Então, aqui na verdade, nesse início, eu tenho 3 pontos altos. Laço a agulha e sigo fazendo uma sequência de 15 pontos altos, um ponto em cada corrente seguinte. Prontinho. Agora aqui vocês vão perceber que sobrou apenas uma corrente aqui sem nada, né? Então, dentro dessa corrente, nós vamos fazer um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3. Prontinho, já tem aqui os 7 pontos todos dentro dessa última corrente, e vocês vão notar que já deu uma viradinha. Então, agora nós vamos seguir fazendo um ponto em cima de cada ponto aqui, correspondente ao outro lado da peça, e vamos aproveitar também para esconder esse fiozinho aqui. Vamos fazer novamente 15 pontos altos. Observem aí direitinho o próximo ponto aí, próximo espaço livre que você tem que dar justamente em cima desse ponto aqui, ó, antes desse aumento de 7 pontos. Então, a gente vai respeitando aqui esses espacinhos, ponto em cima de ponto, ó.
E vai dar aqui também 15 pontos altos. Prontinho, chegamos aqui, ó, exatamente naquela corrente onde eu tenho 3 pontos, ó, no início. Então, aqui dentro dessa mesma corrente, desse mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos, um aumento de ponto alto, no caso. Prontinho. E agora eu venho aqui, ó, na terceira corrente daquelas 3 que nós pulamos, contando de baixo para cima. 1, 2, e dentro da terceira corrente, eu insiro a minha agulha e prendo a minha primeira carreira com um ponto baixíssimo. Então, tá pronto aqui, ó, a nossa primeira carreira. Para iniciar a segunda carreira, nós vamos fazer uma corrente. E aqui nesse buraquinho, onde nós emendamos o fio, que dá exatamente em cima do primeiro ponto da carreira anterior, ó, nós vamos fazer um ponto baixo. Após esse ponto, nós já vamos vir nossa, engasguei. Após o primeiro ponto, após o primeiro ponto, dando início à segunda carreira, eu faço uma corrente e um ponto baixo aqui nesse mesmo buraquinho, aqui, onde vocês vão ver aí, aonde eu emendei o meu fio para fechar a carreira, tá? Com um ponto baixíssimo. Esse buraquinho vai dar exatamente na direção do primeiro ponto da carreira anterior, ó. Esse aqui, nessa direção. Então, eu faço aqui um ponto baixo de início. Vou vir aqui para os próximos 2 pontos e fazer em cada um aumento de ponto baixo. Fiz um aumento, que nada mais é que 2 pontos no mesmo lugar, ou em cima do mesmo ponto. Fiz 2 aumentos de ponto baixo e vou fazer agora uma sequência de 6 pontos baixos. Tem 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, farei uma sequência de 9 meio pontos altos. 1, 2, 3. Prontinho. Agora, faremos um aumento em meio ponto alto. 1 e 2 pontos no mesmo espaço. Faremos, após esse primeiro aumento em meio ponto, um aumento, só que é de 3 pontos aqui, tá? 3 meio pontos no mesmo espaço. Aumento triplo. 2 e 3. Prontinho. E agora, volta a fazer um aumento normal de ponto aqui, ó, de meio ponto. 2 pontos no mesmo espaço. Vou fazer um meio ponto sozinho. E começo aqui no próximo ponto, um aumento de meio ponto. No próximo, mais um aumento sendo triplo de meio ponto. 1, 2 e 3 meio pontos no mesmo lugar. E agora, um aumento normal de apenas 2 pontos em meio ponto. Aumento em meio ponto. Faça agora na sequência 9 meio pontos. Prontinho. Aí agora nós vamos fazer 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos baixos, agora nós vamos fazer dois aumentos de ponto baixo, ó. Nos próximos 2 pontos, um aumento em cada um. Já tem um aumento e agora mais um aumento. Vamos fechar aqui a nossa carreira, unir a nossa carreira nas 2 laçadinhas do primeiro ponto baixo. Ignora essa correntinha que eu fiz somente para dar a altura do ponto. E entra aqui nas 2 laçadinhas do primeiro ponto baixo, aquele que é sozinho, e faça um baixíssimo. Então, tá pronta aqui a segunda carreirinha da nossa solinha. Iniciando agora a carreirinha número 3,
fazendo 2 correntes que vão servir como um meio ponto alto. Já venho aqui pro próximo ponto e vou fazer, iniciando a partir desse próximo ponto, uma sequência de 4 aumentos em meio ponto. Então, são 2 meio pontos no mesmo lugar por 4 pontos. Então, já tenho 1, 2, 3 e 4 aumentos. Na sequência, continuo trabalhando em meio pontos, farei aqui 8 meio pontos. Feitos 8 meio pontos, agora eu vou fazer 7 pontos altos. Laço a agulha, tiro 2 e depois tiro mais 2 alcinhas. Lacei a agulha, busco o fio, tiro 2 alcinhas, depois mais 2. Então, farei assim até completar 7 pontinhos altos. Iniciaremos, então, a partir de agora, a partir do próximo ponto, uma sequência de aumentos, tá? Que vai iniciar aqui nesse primeiro ponto de aumento da carreira anterior e finalizar aqui nesse último pontinho de aumento da carreira anterior. Eu vou fazer um aumento de ponto alto, um ponto alto de separação, um aumento de ponto alto novamente e um ponto alto. Agora eu vou fazer um aumento em meio ponto alto e um meio ponto alto. Novamente, um aumento em meio ponto alto e um meio ponto alto. Mais um aumento em meio ponto alto, um meio ponto alto, um aumento em meio ponto. Agora aqui vamos fazer um ponto alto. No próximo, um aumento em ponto alto e um ponto alto. E por último, um aumento em ponto alto. Agora, a gente vai voltar a trabalhar aquela sequência de 7 pontos altos, tá? Iniciando, então, os 7 pontos altos. 1, 2, 3, já volto. Prontinho, fiz, então, os 7 pontos altos e agora trabalho 8 meio pontos. Pronto, feitos 8 meio pontos, agora eu vou fazer uma sequência de 4 aumentos em meio pontos. 1, 2, no próximo ponto, mais aumento, 1 e 2 pontos no mesmo lugar, 3, e agora o quarto aumento, 4. Prontinho, então, finalizamos a nossa solinha de 70 pontos. Eu vou cortar agora o fio, deixando um pedacinho de linha bem grandinho, puxa aqui direto, ó, vira a solinha com a costura ao avesso pra mim. Vou pular aqui essas 2 correntes que simbolizam, né, e serve como meio ponto. Já vem aqui nas 2 alcinhas do segundo meio ponto alto. No caso, para você não errar, você conta 1 e 2 correntes e entra com a agulha na que parece ser uma terceira correntinha. Aí você puxa aqui pro lado avesso. E agora entra com a agulha de baixo aqui para cima, dentro do nozinho do ponto, ó, essas alcinhas que tem aqui. E sai lá, ó, de onde está saindo esse mesmo fio aqui, tá? Pego a alcinha aqui, que tá solta, e puxo aqui para baixo, por dentro, passando por dentro desses nozinhos. Formou aqui, ó, mais uma laçadinha, que eu vou puxar para ajustar,
para ficar do tamanho das outras alcinhas. Essa alcinha aqui vai substituir aquelas duas correntes que ficaram aqui embaixo, tá? É para não aumentar ponto na nossa solinha. Agora eu passo, ó, a agulha por dentro das duas alcinhas do ponto e puxo pra cá. Aí vou no próximo e puxo pra lá, ó. No anterior, puxo pra cá de novo e venho um pontinho à frente, ó, e puxo lá pra trás, deixando o fio no sentido aqui do lado avesso da sola. Então tá pronto aqui e arrematada a nossa solinha. Iniciando então o nosso trabalho, nós vamos fazer um contorno de pontos baixíssimos aqui em torno da nossa sola. Eu vou usar a mesma linha que eu usei para a solinha, de Tex 370, a Bela, para estar fazendo esse contorno. É igual a gente faz na solinha emborrachada, tá? Só que aqui nós vamos usar essas duas laçadinhas da sola para estar fazendo pelo lado certo, tá? Lado avesso e lado certo. Então, eu vou iniciar o contorno. Já puxei o fio aqui pra cima, vou lá embaixo e vou fazendo aqui os pontos baixíssimos. Em cada ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Eu terminando aqui o meu contorno, eu volto aqui quando tiver faltando um, na verdade, terminando não, quando tiver faltando um pontinho, o pontinho para unir aqui no final, eu volto, tá? Voltei aqui para fazer o último pontinho com vocês, como eu ensino lá na solinha emborrachada. Quem tiver já que me acompanhar aí já vai até saber o que fazer. Eu já corto aqui, ó. Eu tenho até aqui 69 pontos baixíssimos. Para inteirar os 70, agora a gente precisaria unir aqui no primeiro pontinho, ó, no mesmo lugar. Só que eu não vou fazer assim. Eu puxo o fio, vou trazer para esse mesmo buraquinho aqui de onde eu fiz o penúltimo pontinho, né? Entra aqui nesse mesmo espaço e trago esse fio de baixo para cima. Aí eu vou ficar com dois fios saindo aqui desse mesmo ponto. Agora eu pego uma alcinha e passo por baixo aqui das duas laçadinhas no sentido para dentro e a outra no sentido para fora. Assim eu formo mais uma laçadinha. Esse arremate aqui eu aprendi com a professora Lidiane Madeira, tá, gente? Eu achei bem interessante pedir ela autorização para usar. Olha, e agora eu vou vir um ponto à frente e trago essa laçadinha que ficou para fora para dentro. Fica mais fácil para arrematar, né? Depois a gente puxa aqui para baixo, ó, e faz só um amarradinho. Vou fazer aqui para vocês. Ó, puxa para baixo, vou fazer um e vocês façam outro. Entro dentro de algum pontinho aqui, ó, e faço um amarradinho. Agora é só cortar. Vou repetir o mesmo com esse outro fio aqui, tá? Agora, pra gente iniciar o nosso trabalho, nós vamos precisar fazer primeiro umas marcações aqui, pra gente tá já fazendo a parte da frente. Eu vou vir aqui, ó, com a minha solinha nesse sentido ou nesse, né? Tanto faz. Vou colocar a minha agulha aqui na direção aqui certinho dessa risquinha aqui do meio, para eu achar um ponto central aqui, que vai definir aqui o meio certinho aqui da frente. Olha, deu aqui, nesse ponto. Então, eu vou marcar aqui, bem na direção. Vou fechar aqui meu marcador. Se você não tiver marcador, você pode usar linha, tá? Dá o mesmo efeito. Vou andar agora 6 pontos para a direita. Marco no 6º ponto, ó, pulando
esse ponto da marcação aqui, do centro, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, marca aqui. Eu vou usar só a alcinha de trás pra marcar. Que já deixa ela levantadinha aqui, porque a gente vai trabalhar essa parte toda da frente usando só a laçadinha de trás, aqui desses pontos baixíssimos que nós passamos aqui, tá? Vou andar após a marcação 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos para a esquerda. Marca aqui também. Aí você vai agora ver se ficou bem certinho toda a marcação. Se você sentir que ficou, mesmo você andando pontos, quantidade de pontos iguais, ficou meio tortinho para um lado, quiser ou diminuir um ponto, tipo, ou faça um ponto a menos aqui para ficar certo, ou faça um ponto a mais aqui para ficar certinho. Se você sentir essa necessidade, não tem problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó, pra mim ficou certinho, mas se eu tivesse sentido que tivesse ficado aqui menorzinho, né, eu andaria mais um ponto, não tem problema. Andaria mais um pontinho pra que ficasse tudo certinho. Aí, sim, iniciaria meu trabalho, tá bom? Então, tem casos que a gente precisa fazer esse tipo de adaptação, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou até deixar o meu aqui assim, que eu achei que ficou até melhor. Então, nesse caso aqui, pra esquerda, eu marquei no 7º ponto, pra que fique mais certinho aqui essa parte da frente, tá? Não fique tortinho. Então, vamos começar agora a construir a nossa sandalinha. A parte que fica aqui nos dedinhos. Nós vamos pegar aqui, ó, exatamente onde tá essa marcação, com a agulha assim, ó, de fora pra dentro, pegar essa laçadinha de trás e pegar o fio que nós vamos trabalhar. No meu caso, tô trabalhando com Bella Fashion. Jogo por cima. E aqui eu inicio 18 correntes. 1, 2, 3, 4. Fiz então aqui as 18 correntes. Agora eu vou pôr aqui um marcador. Se você não tiver marcador, você pode usar uma linha grossa ou o fio de 370 ou 378 dobrado para pôr aqui, ó, só para não desfazer essa laçadinha aqui, tá? Eu vou já trazer essa pontinha de linha aqui para baixo da sola, para não atrapalhar aqui o desenvolvimento da nossa sandalinha. Ó, vou trazer, vou fazer um amarradinho. Ó, agora eu corto aqui o excesso. Nunca corte bem próximo ao nozinho, não, porque vai ser mais fácil de desfazer. Então, como nós vamos trabalhar a carreira só de ida, tirou aqui. Agora, a gente vai voltar com o nosso fio no comprimento certinho aqui das correntes, ó, dessas correntes que a gente acabou de fazer. Chegando aqui, ó, a gente põe o dedo aqui para não desfazer. Ó, segura sempre com a outra mão que você vai trabalhar. Aqui, ó, não deixa desfazer o fio. Deixa ele sempre nesse sentido pra lá, porque fica mais fácil de você puxar. Eu vou vir aqui no próximo ponto e prender o meu fio. Agora eu vou passar a agulha aqui por cima do fio e faço assim, ó. Puxa aqui. Formou uma laçadinha na agulha e agora eu vou seguir aqui, ó, para as correntes. Não deixa essa linha aqui repuxar, tá? Faz com calma, tá? Que você vai conseguir. Vou vir aqui na primeira corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Regula aí, ó, as alcinhas para não ficarem largas. Ó, 1, 2, no caso eu vou trabalhar
17 pontos baixos, tá? Em cada corrente eu faço um ponto. O último ponto, no caso seria o 18, né? Que temos 18 correntes. A gente vai fazer de uma forma diferente. Eu já volto. Cada corrente eu faço um ponto baixo, já prendendo essa linha aqui, tá, gente? Que a gente esticou. Ó, ela fica presa aqui no meio. Prontinho, tem aqui as 17 correntes. Cuidem para que vocês façam aquela primeira correntinha que a gente faz, ela fica bem justinha aqui, ó. Depois que a gente amarra, ela fica ainda mais justinha, mas vai fazendo aí, prestando atenção de que você vai ter que fazer dentro dela também, para dar os 17 pontos certinho. Fiz aqui os 17 pontos, a última correntinha ficou até meio puxadinha aqui, ó. Agora a gente vai fazer o ponto 18. Nós vamos entrar aqui dentro da alcinha que a gente tem aqui em espera. Vamos buscar o fio e passar por dentro dessa alcinha. Deixou aqui na agulha. E agora a gente faz passa nas duas alcinhas que ficaram. Ó, aí fica assim. Como a alcinha ficou mais larguinha, ó, o ponto ficou mais larguinho, mas não tem problema, tá? Agora a gente volta a colocar a marcação aqui, um marcadorzinho para segurar a laçadinha. Pode usar linha, vou usar linha aqui nessa carreira para vocês verem. Poderia ter usado lá na primeira também, que daria certo. Ó, é a bela dobrada, a linha mais grossinha que eu tenho aqui. Vou deixar aqui, ó. Novamente eu vou voltar aqui com o fio, fazendo aqui o comprimento certinho dessa primeira carreira, ó. Ponho a mão aqui, a mão, no caso eu sou destra, vou pôr a mão esquerda para segurar aqui, bem certinho para não repuxar o meu fio. Vou vir na próxima laçadinha livre, de fora para dentro, ó, com a agulha assim. Pego a segunda alça do ponto baixíssimo aqui. Ó, por cima da linha sempre, dou a voltinha, puxo aqui, sem deixar repuxar a laçadinha, hein? Ó, tem uma laçadinha. Agora eu vou vir em cima do primeiro ponto baixo que a gente tem aqui, ó. E já faço um ponto baixo. Eu vou subir aqui 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Eu vou cortar algumas partes para não ficar longo, porque tem muita explicação nessa sandalinha, tá? Então, eu já vou voltar com os 5 pontos feitos. Após os 5 pontos, vamos fazer um aumento no próximo ponto. São 2 pontos baixos no mesmo espaço, no mesmo buraquinho, ó, no mesmo ponto. Após o aumento, faço uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3. Prontinho. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos. E para finalizar, vou fazer aqui, descer aqui, 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto, nós vamos fazer aqui de uma forma diferente, ó. Aqui tá o ponto e aqui a laçadinha. Eu vou entrar aqui normal nas alcinhas do ponto. Opa. Ó, nas duas laçadinhas do ponto, trago a laçadinha aqui pra cima. Vou entrar aqui, ó, dentro da alcinha que eu tenho aqui. Vou tirar a marcação. E aí, eu vou pegar essa alcinha que tava com marcação ali e vou passar ela dentro dessa primeira alcinha. Fiquei com 2. Agora eu passo a linha por dentro dessas 2 alcinhas que ficaram aqui. Formei então meu último pontinho. Vou colocar novamente a marcação. Agora eu já vou voltar a usar meu marcador, que eu acho mais prático.
a linha também funciona, mas aqui eu acho mais prático. Vou voltar aqui, ó, com a linha. Novamente fazendo a mesma coisa, sempre segurando aqui. Põe assim, ó, e segura, que aí fica mais fácil. Vou vir na próxima alcinha, busco o fio aqui, ó. E começa aqui uma carreirinha toda em ponto baixo. Aqui eu não vou fazer aumento, tá? No total eu vou ficar aqui com 20 pontos baixos. Ponto sobre ponto. A iniciar pelo primeiro pontinho que a gente tem aqui, tá? Já volto. Voltei aqui só para fazer o último ponto, ponto 20 com vocês, ó. Dentro das duas alcinhas, ponto, busco o fio, como se fosse fazer um ponto baixo aqui, ó, normal. Mas antes de fechar o ponto, eu passo, eu pego essa laçadinha que tá aqui em espera, passo ela por dentro aqui de uma alcinha que a gente tem aqui na agulha, e agora sim eu laço e passo por dentro das duas alcinhas, ó. O ponto fica perfeito, ó, fica certinho. Aqui, ó, eu já finalizei essa cor, então eu vou fazer, você pode fazer uma laçadinha, ou pra ficar com ai meu Deus, um arremate mais bonitinho, não faça laçadinha, né, uma correntinha pra cortar o fio. Deixa um pedacinho de fio grande, que dê pra você costurar depois essa parte aqui, tá? Então eu vou puxar aqui direto. Não fiz laçadinha, tá, gente? Depois, se caso ficar vindo pra cá, não tem problema, que aí a gente conserta. Mas pra ficar aqui firminho, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou vir aqui dentro de um pontinho aqui da beiradinha, eu vou fazer assim, ó. Só pra deixar aqui preso, não ficar desfazendo, tá bom? Então, agora nós vamos começar com a outra cor. Olha, a cor que eu escolhi é a mesma cor da solinha. Bella Fashion também, tá, gente? Próximo ponto aqui, ó, livre, a agulha de fora pra dentro. Deixa aqui um pedaço de linha grandinho, pra eu tá fazendo aqui, tá trabalhando com ele aqui pra não ficar diferente das outras carreiras, né? Deixar ele aqui no comprimento, ó, bom, que dê pra eu trabalhar com ele aqui por dentro dos pontos. Puxei aqui, inicio a próxima carreira. Vamos trabalhar pegando apenas as alcinhas de trás dessa carreira aqui que a gente tem aqui de base. Então, nós vamos vir aqui e começar uma carreirinha fazendo um ponto baixo, pegando a alcinha de trás, ó. No total, vou trabalhar 6 pontos baixos. Deixa esse fio que a gente deixou aqui propositalmente, né, maior, aqui por dentro pra gente trabalhar por dentro dos pontos, ó, pra não ficar diferente essa carreira. Ó, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos juntos. Trabalho aqui, após o aumento, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Após os 6 pontos, faço um aumento novamente, ó. 1 e 2 pontos no mesmo espaço. E após o aumento, 6 pontos baixos. Vou voltar para fazer aqui o ponto 6, tá? Voltando aqui, ó, o ponto 6 é um ponto baixo normal, pegando a segunda alça do ponto. Só nessa carreira aqui, quando a gente troca de linha, que a primeira carreira é feita assim, o ponto baixo normal aqui, tá bom? Vou pôr aqui a marcaçãozinha, né, o marcador para segurar a laçadinha. Corto aqui já esse fio para não ficar aqui com excesso. E aí, agora, nós vamos fazer o mesmo processo. Volta com o fio. Nessa carreirinha, nós não vamos fazer aumento, tá? No caso, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4 carreiras. Essa vai ser a nossa 5ª carreira. Vou ficar aqui
com um total de 22 pontos. Estica o fio, busca aqui e a partir do primeiro ponto, agora a gente já vai trabalhar as duas alcinhas do ponto. Eu vou fazer um total de 22 pontos. Vou voltar apenas para fazer o ponto 22 com vocês. 21 pontos e o 22 entra dentro das duas alcinhas do ponto de baixo. Busca a laçadinha, agora a gente pega essa laçadinha que tá aqui no marcador e passa ela dentro dessa primeira alcinha aqui. E agora a gente passa por dentro das duas alcinhas. Prontinho, volto com o marcador, tá? Pra prender o fio. E aqui a gente volta aqui, lá no início, estica sempre o fio. E inicia a partir do próximo ponto, a próxima carreira. Então, aqui agora nós vamos iniciar a carreira fazendo uma sequência. Essa aqui é a nossa sexta carreira, tá? Uma sequência de 7 pontos baixos. 1, 2, 3. Após os 7 pontos, eu vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Após o aumento, uma sequência de 6 pontos baixos. Prontinho, fiz aqui após o aumento 6 pontos baixos e agora eu volto a trabalhar 7 pontos baixos. Sempre inicia com 7, termina com 7. Se iniciar com 6, vai terminar com 6, tá? E agora vamos fazer o último pontinho juntos, ó, dentro aqui do espaço. Se conseguir, pega dentro das duas alcinhas do ponto. É mais difícil, tá? Então, vem aqui já dentro do espaço, puxa aqui, né? Vamos buscar a laçadinha aqui do marcador, passar ela primeiro aqui por dentro da primeira alcinha e depois passamos a linha por dentro das duas alcinhas restantes. Finalizamos aqui mais uma cor, tá? Eu vou fazer o mesmo processo, eu não vou fazer laçadinha, eu vou deixar um pedaço de linha grandinho, ó, para eu estar costurando depois essa parte. Vou puxar aqui direto. Também posso vir aqui, ó, nesse próximo buraquinho, só para prender aqui, sem puxar a linha toda, ó. Só para prender e não desfazer essa laçadinha aqui, tá? Até a gente trabalhar a costura. Agora, nós vamos vir no próximo ponto, prender o fio e trabalhar novamente aqui, pegando apenas a segunda alcinha dos pontos de base aqui. Então, já troquei aqui a cor de linha, tá? Deixa o pedaço de linha aqui grande, pra gente fazer aquele processo. Olha, então, nessa carreira não vai ter aumento. Eu vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. No caso, ficaremos na carreira 7 com 24 pontos baixos. Pegando a alcinha de trás, ó. Eu já volto. Aproveitem para esconder esse fio aqui que a gente deixou de propósito aqui para ficar entre a carreira, tá? No último ponto eu volto. Olha, para fazer o último ponto dentro pegando aqui, ó, uma alcinha só também. Meu ponto 24. Vamos cortar aqui a sobrinha de linha, essa pequenininha, para não atrapalhar a gente. Venho com o marcador e vou pôr aqui. Agora, essa carreira, ela é opcional fazer aumentos, tá? Caso tenha dado aí um tamanho, uma largura boa, é bom você sempre testar no moldezinho. Você vem com o seu molde, põe aqui, ó. Se o seu ponto for mais larguinho, não vai ter necessidade de você fazer essa carreira de aumento, caso tenha ficado folgadinho aqui. Mas como o meu ponto tá bem apertadinho, eu vou fazer mais uma carreira com aumentos. Vai ser a última, tá? Que vai ser a última carreira de aumento necessária para o meu ponto se adaptar ali na largura que tem que ficar. Caso o seu seja mais larguinho que o meu, não precisa fazer, senão vai ficar muito folgado no pé do bebê, tá bom?
Trouxe já o fio, ó. E aqui a gente já vem aqui no próximo ponto e vamos trabalhar uma carreira com aumentas, tá? Busquei aqui o fio, conferi aqui pra ver se não tá esticadão, né? Enrugadão, repuxando. E agora nós vamos começar aqui na carreira oitava carreira, né? Carreira número 8, subindo aqui 8 pontos baixos. A iniciar pelo primeiro ponto, hein? Não se esqueça desse primeiro pontinho. 1, 2, 3, 8 pontos baixos. Vou fazer um aumento aqui no próximo ponto. Na sequência, 6 pontos baixos. Essa distância aqui sempre se mantém a mesma, tá? Distância de 6 pontos. Feito os 6 pontos, no próximo ponto vou fazer um aumento. E volto a trabalhar aqui os meus 8 pontos baixos. No último ponto eu volto. E para fazer o nosso ponto 8, entra aqui no último pontinho. Deixa eu acertar aqui. Pega a laçadinha. Passa essa laçadinha que tava com o marcador por dentro da primeira alcinha e depois laça a agulha novamente, passa por dentro das duas laçadinhas restantes. Finalizei então aqui a minha carreirinha número 8. Fiquei com um total de 26 pontos, tá? Com os aumentos. Vou voltar agora, fazer a última carreirinha nessa cor aqui, tá? Será uma carreira só de repetição de ponto. Vamos fazer 26 pontos baixos, ponto sobre ponto, usando as duas alcinhas dos pontos. Puxei a laçadinha, venho pro primeiro ponto e já inicio aqui em cima dele o primeiro ponto da minha carreirinha 9. Ponto sobre ponto até o fim da carreira, tá? Aqui, ó, o processo é o mesmo. Sempre vai prender daquele jeito, tá? Eu vou voltar para fazer esse último ponto, porque é diferente, né? Então, só no último ponto que eu vou estar aqui fazendo com vocês. Para fazer o último pontinho, vamos vir aqui. Entrou dentro do último ponto aqui. Buscou aqui a laçadinha do marcador, passa ela por dentro da primeira alça, depois laça a agulha e passa por dentro das duas alças restantes. Deixa o pedaço de fio grande para costura. Ó, puxa direto, vai ficar assim. Aí, vamos prender aqui, ó, para não desfazer, como sempre. Deixa assim, a laçada bem larguinha. Vamos agora iniciar as últimas 3 carreiras, que vão ser apenas repetições de pontos, tá? Vamos ficar até o fim da carreira com 26 pontos em cada carreirinha dessa. Vou prender aqui o fio, deixa aqui o pedaço de linha grandinho. E aqui nessa carreira, quando é troca de cor, a gente trabalha na segunda alcinha dos pontos da carreira anterior. Então aqui a única diferença é essa, ó. Vou completar a minha primeira carreira. No último ponto eu volto, ó. Segunda alça do ponto, já fiz 1, 2, escondendo o fio aqui, ó, no meio, e assim até o fim da carreira. Volto aqui pra gente finalizar junto. Fazendo aqui então o último pontinho, ó, segunda alcinha do ponto também, e um ponto baixo. Corta aqui o excesso do fio que a gente começou, né? Deixamos aqui entre as carreiras. E agora a gente trabalha normal, ó. Voltando a usar aquela técnica. Marcador aqui para segurar a alcinha. Volta com o fio e inicia a próxima carreira. Aqui a gente já vai pegar as duas alcinhas do ponto, hein? Eu só vou iniciar e finalizar as próximas carreiras que vocês já estão craques, né? Olha, ajusta aqui.
E vamos começar. Ponto sobre ponto. Uma carreirinha também de 26 pontos. Já volto aqui no final, tá, gente? Último pontinho. Dentro do espaço aqui do ponto. Tira a alcinha. Passo em uma. E agora laço a agulha e passo em duas. Deixa aqui a laçadinha com o marcador, volto e agora a nossa última carreira. Prendendo aqui no próximo ponto. Opa, falhou. Ó. Ajusta aqui. E ponto sobre ponto. 26 pontos novamente. Volto lá no final. Último pontinho. Entra aqui dentro do espaço do último ponto. Ó, passou dentro da primeira alça, laça a agulha e faz aqui um ponto baixo, né? Digamos assim. Normal aqui. Então, agora, gente, normal não, né, gente? Diferente. Agora, a gente vai fazer o seguinte, o mesmo. Deixar o pedaço de linha pra gente costurar, tá? Traz pra cá pra prender, porque agora nós vamos passar uma carreira de acabamento aqui. E puxei, gente. Mas tá fácil de desfazer. Olha, nós vamos vir aqui. Você pode vir um pontinho à frente, se quiser. Ou no mesmo espaço aqui, no mesmo ponto onde você prendeu o fio. Vou vir um pontinho à frente. Vou vir aqui também com a mesma cor, mesmo fio que eu trabalhei a peça aqui, essa peça. E vou trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos, ó. Venho pro primeiro ponto, pegando as duas alcinhas e faço direto, tá? Não fiz corrente. Faço um ponto baixíssimo. E assim por diante, ó. Um ponto baixíssimo em cima de cada ponta aqui. Até o fim da carreira. Já volto. Chegando no fim da carreira, não vou fazer correntinha também não. Corto aqui, ó. Puxo direto. Tá bom? Aí ficou assim, um acabamento legal. Agora, nós vamos fazer um acabamento aqui também, nessas alcinhas aqui das correntinhas, ó. Eu vou vir aqui com a cor, mesma cor. Deixa aqui, vou até tirar aqui pra não confundir. Ó, vem aqui na primeira alcinha. Vou buscar aqui o meu fio. Inserindo ele no trabalho. E começa a partir daqui mesmo. Ó, pegando só nas alcinhas, uma carreira de pontos baixíssimos. Se quiser que fique no mesmo sentido dessa aqui, você inicia por aqui, mas eu acho mais difícil para pegar. Mas fica aí seu critério, tá bom? Eu não ligo para isso não, então eu vou fazer aqui mesmo, ó. Uma carreira de ponto baixíssimo, pegando nessas alcinhas das correntinhas que ficaram aqui. No fim da carreira eu volto. Olha, aqui nesse caso, eu vou finalizar e puxar a linha no mesmo lugar que é onde eu prendi o meu fio, tá? Já vou mostrar pra vocês. Tiro um pedaço de linha aqui, que dê pra eu fazer esse processo. Ó, puxei direto e aqui eu já venho no mesmo lugar onde eu tenho o meu fio preso e puxo aqui pra baixo. Ó. E já vou amarrar aqui, fazer o amarradinho pra não soltar. Prontinho. Agora a gente vai fazer a costura dessas partes. Eu vou soltar aqui as linhas, ó. Pra gente poder tá fazendo aqui as costurinhas. Nós vamos primeiro marcar aqui de onde nós vamos partir. Esse fio aqui, ó, que a gente fez o ponto baixíssimo, também vamos puxar pra baixo. Usando o mesmo lugar aqui onde a gente inseriu ele, né?
mesmo ponto, pra não ficar feio. E aí, a gente amarra ele aqui também, tá? Vou fazer aqui e já volto. Olha, nós vamos contar aqui 14 pontos, tá? A começar por esse aqui, onde tá marcado. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aqui a gente vai trabalhar aqui essa linha aqui, onde a gente fez o ponto baixíssimo, para ficar igualzinho do outro lado, tá? Por isso que eu marquei no ponto 14. Vamos usar somente a segunda alcinha do ponto também para fazer essas costuras. Não sou expert, sei que a sua vai ficar mais bonita que a minha. Deixa eu soltar só esse fio aqui. Vai ficar mais bonita e eu quero que fique mesmo, tá, gente? Quero vocês arrasando nessa sandalinha e vendendo muito. Deus abençoe que vocês consigam fazer muitas vezes desse modelinho. E dos outros também que virão por aí. Já dando aqui um spoiler. Olha, eu vou usar para costurar primeiro essa aqui que ficou da carreira mesmo, tá? Essas do ponto baixíssimo, depois eu vou apenas emendar ela, puxar ela para baixo e fazer aquele nozinho. Então, eu vou inserir aqui a minha linha na agulha, para eu já tá começando a fazer essa costura. Olhem, eu vou segurar dessa forma a minha sandalinha para ficar mais fácil de eu costurar. Eu não vou vir aqui nesse ponto da marcação, porque esse aqui é pra gente prender essa linha aqui dos pontos baixíssimos, tá? Pra ficar igualzinho aqui o outro. Então, eu venho aqui nesse próximo ponto, sem ser da marcação, e já insiro a minha agulha assim, nesse sentido. Igual a gente fez pra prender aqui os pontos, né? No mesmo sentido. Aqui, inserir aqui, e vem aqui, ó, pegando nesse primeiro ponto aqui, ó, no meiozinho do primeiro ponto, nas duas laçadinhas, né, do ponto. E agora, eu puxo aqui, bem firme. Eu já posso até tirar aqui, ó, se quiser, essa marcação, mas vou deixar aqui pra não me confundir depois. Ó. Opa. E aí, eu puxo, trazendo aqui, meu ponto vem pra baixo, ó. Entra aqui novamente, no mesmo buraquinho do primeiro ponto e aperto. Já vou aqui pra segunda alcinha, ó, e entra aqui nesse meiozinho, nessa valetinha. Novamente, na mesma laçadinha e lá dentro da valetinha de novo. Aperta, pra ficar bem firminha aqui. Vem a próxima alcinha e entra aqui no meio dessa outra valetinha, ó. Pegando aqui no primeiro ponto. Aqui, puxei, apertei, repito, no mesmo lugar, ó. Aperto, segura e aperta. Então, a costura vai ficando assim. Eu não sou profissional em costurar solinhos assim, não. Já terminamos com esse fio, tá? Então, a gente pode trazer ele aqui, ó, pra baixo, na direção do mesmo ponto onde eu costurei essa última carreira. Eu trago aqui pra baixo e prendo aqui. Vou fazer o nozinho, ó. Aí, pronto. Vou enfiar aqui a outra linha dessa cor. Linha na agulha, próxima laçadinha livre, e aqui dentro desse primeiro espaço, tá? Apertando novamente no mesmo lugar, ó. Próxima laçadinha dentro aqui dessa valetinha, tá? Da primeira valetinha que você consegue ver. Novamente, repita aqui. Próximo ponto, mesma coisa, ó.
dentro da valetinha, pegando o pontinho da beiradinha. Volto na mesma laçadinha, no mesmo espaço onde eu saí com a agulha, passo novamente. Vou trazer agora a linha aqui pra baixo e fazer o mesmo trabalho aqui que eu fiz, tá? Já vou voltar com a linha pra costurar essa próxima aqui. Indo agora pra próxima costura. Próxima laçadinha livre, pegando a alcinha de trás, ó, nesse sentido. E aqui, ó, nesse primeiro espacinho aqui, próximo a essas laçadinhas que ficaram aqui, ó. Bem lá nas alcinhas do ponto mesmo, tá? Volto. Mesma coisa. Próxima laçadinha. E entra aqui na direção da valinha, ó. Pegando o pontinho da beirada. Bem apertadinha mesmo, gente. Tem que apertar pra não ficar feia aqui, ó. Essa costura. Já não fica lá grandes coisas, gente. Eu sou expert em fazer... Meu celular. Não sou expert em fazer esse tipo de trabalho, não. Mas tô dando aqui o meu melhor aqui pra vocês. Gente, é Oi Fibra me ligando, é mole? Ai, gente. Aonde que eu vou ter Oi Fibra? Ó, aí eu puxo bem apertadinho, volto lá novamente, fazer o mesmo processo. Prontinho. Agora, na próxima laçadinha, mesma coisa, ó. Dentro da valinha, na direção da valinha, eu pego entra aqui no espaço do último pontinho. Bem apertadinho, novamente. Bem apertadinho. Trago a linha agora pra baixo. Também puxa aqui bastante. Cuidado para não arrebentar a linha. E vou fazer aquele trabalho aqui de amarrar a linha. Última linhazinha pra gente costurar, ó. Últimas carreiras, né? Entra dentro do próximo ponto. E aqui, ó. Nesse mesmo primeiro buraquinho, tá? Fica meio frouxinho por conta dessa linha aqui. Mas é aqui mesmo, hein? Entrou novamente. Aqui também, no próximo. Entrou. Ó, novamente. E aqui, ó. O que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos repetir. O que a gente vai fazer? Mesma coisa, né, gente? Ai, ai, ai. Só ver aqui o negócio. Essa linha aqui que tá soltinha é dos pontos baixíssimos, tá? Que eu esqueci de trazer ela pra baixo, mas depois eu faço isso. Próxima laçadinha. Repito. Mesma coisa. Aí agora aqui, ó, na nossa última laçadinha. Gente, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Esse é o caminho, hein? Acho que eu falando, eu não prestei atenção no que eu tava fazendo. Entrei no lugar errado aqui. Mas tudo bem. Peguei na próxima laçadinha, era pra ter entrado aqui. Na próxima valetinha. Nessa última. Mas esse é o processo, tá? Tem que dar certinho na marcação. Mesmo que você ache que esteja errado, não está. Porque aqui é aquela primeira carreira onde a gente prendeu a correntinha aqui, tá? Então, tem que dar certinho assim, igual a minha. Caso vocês não estejam conseguindo acompanhar a minha explicação, ó, isso aqui já é na carreira de pontos baixíssimos que eu estou prendendo. Aqui nessa última marcação. Vocês podem estar adaptando aí para a técnica que vocês já sabem, já conhecem, tá? Para estar costurando isso aqui. Não tenho muita habilidade não, tá, gente? Pra fazer sandalinha. Tô aprendendo ainda. Agora, trago aqui, tá bem costuradinho, trago pra baixo. E aí, vou prender aqui, fazendo nozinho. E pronto, tá? Corta aqui. E agora a gente volta aqui atrás, ó. Vamos ajeitar pra ficar bonitinho.
a gente vai voltar aqui atrás, só pra tá prendendo essa aqui do ponto baixíssimo, que vai ser na direção aqui dessa carreirinha aqui de onde está a marcação. Eu vou puxar a linha assim de forma que não precisa de eu costurar com a agulha, ó. Trago ela pra dentro. Deixa eu tirar a marcação. Trouxe ela pra dentro, ó. E agora eu posso voltar aqui, ó, no primeiro pontinho, só simulando aqui uma costura, tá? Aperta aqui e agora trago aqui pra baixo. Pra ficar preso aqui direitinho, tá? Então, agora a gente vai amarrar aqui também, ó, pra não soltar. E pronto. Então, tá aqui costuradinha a nossa parte da frente. Agora, nós vamos fazer o restante da sandalinha, que é mais fácil, eu acho, hein? Agora, nós vamos pular os pontos pra gente tá fazendo as lateraisinhas, né? Subindo aqui. E as correinhas de trás. Deixa eu aproximar, que nós vamos precisar fazer uma marcação. Vamos pular aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, nós iremos marcar. Vou pegar aqui o marcador, você pode estar usando linha. Funciona também. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos de espaço entre esse último ponto que a gente trabalhou aqui, da parte da frente. Aqui também é a mesma coisa. Você pode seguir a direção aqui, ó. Colocar aqui e seguir a mesma direção para ficar certinho, sem precisar contar ponto. Mas se você fazer questão de contar ponto, você vem aqui e conta. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, você vai marcar. Mas olha só, é o mesmo caso aqui da frente. Ficou meio tortinho aqui pra mim. Aparentemente, parece que não. Mas, ó, pra mim vai ficar um pouquinho mais à frente. Então, eu vou diminuir um ponto de espaço aqui. Não tem problema, gente. Desde que a sandalinha fique certinho, ó. Você põe a agulha assim, você vai ver que aí ficou mais certinho, tá vendo? Então, eu não sigo muito aqui essa questão de espaço, não de mesma quantidade de pontos, porque às vezes dá errado. Mas aí fica a critério de vocês, tá bom? E eu vou começar por esse lado, usando também a segunda alça do ponto. Vou retirar a marcação. Vou usar a segunda alcinha. Eu vou escolher fazer tudo no rosinha mais clarinho. Então, inseri aqui a agulha, a linha, puxei. Essa perninha menorzinha eu sempre jogo por cima. Pra eu tá já iniciando uma correntinha aqui. Vou fazer no total 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A oitava corrente é apenas pra gente fazer aquele nozinho, ó. Eu já corto. Cortei. Aí, vai ficar um nozinho aqui, que foi formado pelo oitavo ponto. No caso, no total, a gente tem 7 correntes. Aqui do outro lado, vou fazer o mesmo, tá? Mesmo daqui. Venho aqui na marcação e aqui nesse ponto onde eu marquei, vou subir aqui minhas 8 correntes. Prontinho, então a gente já tem aqui as bases de lateral, ó. Agora a gente vai fazer a correinha pro pé esquerdo. Então, nós vamos começar fazendo, vamos fazer o nozinho inicial. E aqui uma sequência de 23 correntes. Se você estiver fazendo no pé direito, você vai fazer, no caso, você vai subir aí, gente, espera aí só um pouquinho, 6 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as minhas 23 correntes. Agora, ó, eu seguro as minhas correntes assim, todas pelo lado certo. Vou vir aqui na peça, ó. Vou pôr a linha por trás, ó.
Essa linhazinha que vem do novelo tem que estar por trás dessa pecinha. Venho aqui na minha 7ª corrente, entro dentro dela e vou fazer um ponto baixíssimo. Segurando aqui, ó, para as correntes ficarem todas no mesmo sentido, ó. Eu fiz um ponto baixíssimo, parece que é uma correntinha, ó. Tá vendo? Aqui também tem que estar do lado certo. E vou fazer agora 16 correntes. Após esse ponto baixíssimo, 16 correntes. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6. Já volto. Feitas as 16 correntes, novamente, ó, posiciono aqui a linha atrás dessas correntes que eu tenho aqui. Aqui tem que estar tudo do mesmo lado, ó. As correntes pro lado certo, venho na 7ª corrente e prendo aqui com um ponto baixíssimo. E para finalizar, eu vou fazer 7 correntes. No caso, para você que tá fazendo o pé esquerdo, essa parte aqui de trás é a mesma quantidade de correntes, tá? É 16 correntes também. Só aqui que agora você vai fazer no total 24 correntes, tá? E aqui pra mim, que tô fazendo o pezinho esquerdo, faço 6 correntes, 7 no caso. Tem que fazer mais uma para virar o nozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prontinho, eu vou cortar aqui agora o fio, puxar, ó. A 7ª corrente virou um pontinho, um nozinho, quer dizer. Por isso que a gente faz uma a mais. Então, agora a gente vai começar só a fazer o contorno. O contorno a gente vem, se você quiser puxar os fios, esses fiozinhos, ó, que a gente deixou aqui, no caso, esses aqui só das correntes de laterais, puxar para baixo e fazer um nozinho aqui, igual a gente vem fazendo nas demais linhas, pode fazer, tá? Ou se você quiser usar essa aqui também, essa linha para arrematar, junto aqui, você pode fazer também, ou deixar ela aí e puxar depois, fica aí seu critério. Vem um pontinho à frente, ó, vou prender o fio, joga aqui pra lá e já venho direto na primeira corrente. Eu vou subir aqui 6 pontos baixos. 1, 2, em cada corrente eu faço um ponto. 3, 4, 5, já estou escondendo o fio, gente, que eu acabei de inserir aqui, tá? Pra tá fazendo esses pontos baixos. E agora, 6. O nosso 7º ponto vai ser aqui dentro do ponto baixíssimo, tá? Dentro desse ponto baixíssimo que a gente fez aqui, ó. Vamos entrar aqui dentro dele, que é aquele pontinho que a gente usou para unir as correntes. E vamos fazer um ponto baixo. Se você quiser, você pode pôr uma marcação aqui, ó, exatamente onde você fez esse ponto, tá? Que é no ponto baixíssimo. Porque nós vamos, toda vez que passarmos com as carreiras por aqui, nós vamos inserir a agulha nesse mesmo local, tá bom? Eu vou mostrar já pra vocês. E agora a gente vai fazendo um ponto em cada corrente dessa aqui. No caso aqui a gente tem 23 correntes, nós vamos fazer 22 pontos baixos e na última corrente eu vou voltar pra gente fazer junto o restante, tá? Vamos fazer uma viradinha, então já mostra aqui como que a gente vai fazer aqui nessa última corrente, na corrente 23, já volto. Um detalhezinho, para quem estiver fazendo o pezinho direito, no caso você vai subir após esse ponto que a gente fez dentro do ponto baixíssimo, você vai subir 4 pontos, perdão, gente, vai subir 5 pontos baixos só. No 6º ponto é que você vai fazer o que eu vou fazer aqui no final, tá bom?
No último pontinho, na última correntinha, nós vamos fazer 5 pontos baixos dentro dessa mesma corrente, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou descer aqui os 22 pontos baixos, ponto sobre ponto. Já aproveito para esconder esse fio aqui, ó. Igual a gente faz na solinha, em cima de cada ponto da carreira aqui correspondente ao outro lado, a gente faz um pontinho, usando as laçadinhas das correntinhas que ficaram aqui, ó. Então, eu vou voltar aqui quando eu tiver completado os meus 22 pontos. Já volto. Prontinho, fiz aqui os 22 pontos e agora chegamos exatamente naquele pontinho baixíssimo, ó. Então, dentro dele, novamente, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Opa, perdão, gente, mais um ponto baixo. Gente, meu filho tá jogando, ele entra no mundo do jogo. Aí ele tá me gritando pra salvar ele, amor. Olha, Jesus, não aguento. Olha, aqui, ó, no mesmo buraquinho onde eu fiz aquele, no mesmo lugar, né, do ponto baixíssimo, eu faço novamente um ponto. E agora eu vou seguir fazendo 16 pontos baixos nas 16 correntes que a gente tem aqui na parte do calcanhar, tá? Então, vou fazer aqui os meus, terminando aqui os 16 pontos, a gente vai vir aqui, ó, dentro do ponto baixíssimo, que a gente fez de união aqui, e fazer um ponto lá dentro, tá? Já volto. Feitos os 16 pontos, aqui no ponto baixíssimo dentro dele, ó, que pega aqui direto, lá na sétima corrente, tá? Sétima corrente. Então, você passa direto ali, pegando na sétima corrente também, e faz um ponto baixo. Sigo agora fazendo aqui 5 pontos baixos. Já aproveita para esconder sempre os fiozinhos, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, no último pontinho, nós vamos fazer aquele mesmo esqueminha. Já pode deixar esse fio aqui, ó, pra cá. E vamos fazer os 5 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4 e 5. Todos feitos na última correntinha, na sexta corrente. Vamos descer os nossos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, dentro do ponto baixíssimo, no mesmo lugar, ó, tá vendo? Fica até uma alcinha aqui, correspondente à alcinha de baixo, né, do ponto baixíssimo. Aí, a gente faz ali dentro um ponto baixo. E vamos continuar aqui com a nossa carreirinha. Essa linha também já posso deixar pra cá. E vou descer aqui os meus 6 pontos baixos. Em cada corrente, eu faço um ponto. Para fazer o último ponto, eu vou voltar aqui com vocês, tá? Desci os 5 pontos, agora vamos fazer o 6º ponto. Já até puxei um pouquinho a linha para ajeitar o pontinho do primeiro ponto. Eu entro aqui, ó, para fazer o ponto baixo, busco a linha normal, como se fosse... Deixa eu voltar, acho que saiu do foco, né, gente? Entro no ponto, na corrente, busco o fio para fazer um ponto baixo. Só que eu não vou fechar ele aqui sem direto, não. Eu vou vir no próximo ponto, eu vou pegar a alcinha de trás, vou passar agora direto essa linha que eu puxei por dentro das 2 alcinhas do ponto baixo. Aí aqui eu posso fazer uma corrente bem apertada e cortar o fio. É porque aí você já remata tudo, né, de uma vez. Pode puxar aqui para baixo, ó, e fazer... puxar bem e amarrar aqui, não vai dar defeito, tá vendo? Ficou bem legal. Se não entendeu, dá uma voltadinha. Tem como você regular a velocidade do vídeo também. Então, você pode voltar aí de novo e botar para ir mais devagar, que você vai conseguir fazer. Mas eu vou repetir aqui o processo do outro lado, então você vai conseguir fazer. Eu vou cortar os fios que estão aqui sobrando, que eu já escondi, ó, e já volto. Prontinho, agora a gente vai fazer
o contorno na parte de trás, ó. Só que assim, tá? Vou prender o fio daquele jeitinho que vocês já sabem. Ó, jogo o fio aqui por cima, a perninha menorzinha, e já vem. Já posiciono ele aqui para eu já esconder nesse fio. E vou subir aqui, a partir do primeiro ponto aqui, do primeiro espaço que eu tenho, fazendo um ponto baixo, vou fazer 6. Não, vou fazer, isso mesmo, 6 pontos, tá, gente? Então, subindo aqui, 1, 2, 3, ponto sobre ponto, ponto em cima de cada laçadinha dessa aqui da correntinha que ficou, ó. 4 e 5. Ou melhor, 6, né, gente? Até esqueci. 6. O 7º ponto, como todos já sabemos, é aqui dentro do mesmo ponto, do ponto baixíssimo. Então, vem aqui. Tem uma laçadinha aqui que dá para identificar, ó. Aqui dentro desse mesmo lugar, ó, tem 2 pontos aqui por dentro já. Então, nesse mesmo buraquinho, eu vou fazer um ponto baixo. Já escondi o fio e já posso até deixar ele aqui. Já escondi por um bom pedaço, ó. Deixo ele e vou seguir fazendo 16 pontos baixos. Pontos em cima de cada ponto aqui que a gente já tem, ó. Usando as laçadinhas, as correntinhas. Já vou voltar aqui com vocês quando eu tiver finalizado a carreira. Porque aqui isso vai descer os 16 pontos, né? Após aquele pontinho que a gente fez dentro do ponto baixíssimo. Chegando aqui, vai fazer um ponto dentro do ponto baixíssimo e descer os 6 pontos baixos. Eu vou voltar para prender aqui o 6º ponto aqui dessa partezinha de lateral, tá bom? Já volto. Voltei aqui para fazer o último pontinho da lateral, o 6º ponto, ó. Então, eu entro dentro da laçadinha, como se fosse fazer um ponto baixo, né? Busquei o fio, deixei a laçadinha na agulha. Entro dentro do ponto, né, gente? Laçadinha não. Aí, deixei aqui, como se fosse fazer um ponto baixo. Venho aqui agora na solinha, no próximo ponto livre, para prender o fio, eu puxo aqui a linha que vem do novelo e passo por dentro de todas as laçadinhas de uma vez. Faço uma corrente bem apertadinha e aqui eu vou cortar o fio. Prontinho. Aqui eu vou puxar na mesma direção para ficar com um bom arremate. E aí é só prender aqui com o nozinho e cortar o fio, tá? O contorno é opcional, mas eu aconselho você a fazer o contorninho aqui dessa partezinha de trás para ela ficar mais firminha, tá? Eu vou fazer aqui uma parte e depois já deixo vocês fazendo a outra parte. Vou fazer a parte de trás, que é mais fácil. Então, a gente vai trabalhar esse contorno pelo avesso, sempre iniciando aqui pela base, ó, pelo primeiro pontinho, um espacinho antes de ter o primeiro ponto. Eu vou fazer o contorno com esse rosa mais escuro. Também é a Bella Fashion. Ó, puxei a linha pra dentro e vou fazer um ponto baixíssimo usando as 2 laçadinhas dos pontos baixos que a gente tem. Só isso, tá? Então, quando eu tiver lá do outro lado, eu volto. Cheguei aqui no finalzinho e aí eu já corto o fio, tá? E você vai fazer aquele processo de puxar essa linhazinha aqui pra baixo e dar um nozinho aqui, tá bom? O outro lado, mesma coisa, ó. Só que aqui o contorno é maior, né? Que você vai fazer nessa tirona grandona. Então, eu vou iniciar aqui por esse lado. Agora, pelo lado direito. Virando assim a peça, lado esquerdo, lado direito. Então, vem aqui, ó. Lá no iniciozinho. Puxando o fio de fora pra dentro. Vou fazer aqui os pontos baixíssimos, usando as laçadinhas dos pontos baixos, aqui, bem na beiradinha.
Então, a gente vai seguir aqui, contornando toda essa tirinha. Faz bem apertadinho, tá, gente? Não fica com medo de apertar esses pontos, não. Porque quanto mais você apertar aqui, melhor. Não tão apertado, tá? Mas é bom fazer ele bem grudadinho. Se você estiver usando essa linha aqui, então, aí sim, você tem que apertar um pouquinho mais. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu e vou terminar aqui e já volto pra gente fazer outra parte da sandalinha, tá? Vamos fazer agora a união de solas, tá? Eu vou usar a minha colinha de silicone, como eu já mostrei pra vocês no início do vídeo. Mas você pode estar usando a cola pano, pode estar usando a Pega Mil, que é a cola universal, ou outro tipo de cola que você já tenha aí costume de usar, tenha mais intimidade, tá? Nós vamos passar a cola até essa partezinha aqui, ó. Não vamos passar na borda aqui. Nessa região, nós não passaremos cola, para não dificultar na hora que nós formos fazer a união da sola. Então, vamos passar somente aqui, ó. E aqui pra dentro, vamos passar também. Vejam que eu não exagero muito na cola, não, tá? Porque como é de silicone, ela pega de verdade. Então, eu vou passar nas duas partes dessa mesma forma, tá? Sem pegar na borda. Aqui você aproveita para passar nessas linhazinhas que ficaram, ó. Minha câmera tá focando igual eu. Tudo embaçado. Olha, aí aproveita, já vai passando nessas linhazinhas, ó. Meu Deus. Vê se melhorou não. Ixi. Olha, aqui eu vou passar da mesma forma, somente dessa parte aqui pra dentro, ó. Não chego na borda de jeito nenhum, porque senão vai me atrapalhar aqui a unir a minha sola. Ó, depois que você passou a cola, aí sim, nós vamos começar a costurar nossa solinha. Eu escolhi a mesma cor que eu fiz aqui, coloquei pra solinha de cima, pra tá unindo. Eu vou usar a Bella, que é 370 de Tex, tá? Então, agora com a nossa sandalinha já cola passada nas duas partes, eu apenas vou unir. Se você quiser marcar o meio certinho, colocar uma marcação, né, para te auxiliar, você pode estar fazendo. Do contrário, é só você ir aí mesmo no olhômetro, igual eu estou fazendo. Depois que você viu que tá colado certinho, tá bem direitinho, aí você aperta, coloca aqui, apoia em uma superfície que você consiga ir apertando. Pressiona aí, segura uns minutinhos, uns segundinhos, quer dizer, tá bom? Eu já vou voltar aqui com a minha coladinha. Prontinho, agora nós vamos começar a fazer a união das solas. Eu vou pegar aqui o meu fio e vou aqui, ó, no meio aqui do ponto baixíssimo, vai ser onde eu vou pegando aqui, ó, as duas solas, tá bom? As duas, as laçadinhas, né, da sola. Só a beiradinha, tá, gente, ó. Tá bom? Então, aqui a gente vai começar a unir. Vamos vir pro próximo, busquei o fio já, né, lá de baixo pra cima. E agora vem pro próximo ponto, pegando só as laçadinhas e aqui no meio dos pontos baixíssimos. E vamos fazer mais uma carreirinha de ponto baixíssimo aqui, para unir essa sola. Eu vou
andar mais um pouquinho aqui, quando chegar nessa parte aqui eu volto. Olhem, aqui é a região que tem apenas uma laçadinha do ponto baixíssimo, então eu pego bem no meio também, deixando uma laçadinha pra lá, ó. Como se estivesse pegando no meio do ponto, tá? Eu continuo a mesma coisa. Pegando aqui, bem encostadinho na tirinha, ó. Bem no meiozinho. Passando aqui, chegando aqui, eu volto também novamente, tá? Cheguei aqui onde eu tinha sinalizado pra vocês, ó. E aqui, novamente, ó, mesmo esqueminha daqui. Como só tem uma laçadinha do ponto baixíssimo, porque eu usei a outra, aí eu entro aqui como se estivesse pegando no meio do ponto mesmo. E, na verdade, estamos, né? Aí, vai acertando aí as laçadas pra não dar errado. E vamos passando pontos baixíssimos em todo o redor aqui da solinha, tá? Ó, vai ficando assim. Chegando aqui, ó, eu volto a trabalhar aqui normal, né? Continua a mesma coisa, trabalhando no meio do ponto, ó. Pegando no meio do ponto baixíssimo, as laçadinhas da beiradinha, ó. Tá bom? Eu já volto. Quando eu chegar aqui, ó, no final, onde eu iniciei minha carreira, eu vou estar voltando pra gente fazer mais um processo. Olhem, chegando aqui, lá no finalzinho, pra unir aqui a minha carreira, no primeiro ponto, né? Eu faço nesse mesmo lugar onde está, de onde sai o primeiro ponto, eu faço meu último ponto. Você pode parar por aqui com a sua sandalinha, se você não quiser fazer muitos detalhes, que vai ficar demorado, aí você pode parar por aqui, que já tá bom. Aí é só fazer a partezinha que dá pra passar a correinha e pregar a fivela e pregar aí algum enfeite de sua preferência, tá bom? Eu vou agora deixar uma quantidade de linha aqui pra eu tá fazendo mais um detalhezinho aqui na sandalinha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui, ó. Que sobe um pouquinho mais com a carreirinha, é bom que tampa aqui os defeitinhos do lado. Mas aí, se você quiser deixar assim, ó, puro, aí você deixa, tá bom? Eu vou circular aqui fazendo o contorno da sandalinha, assim, ó. Vi aqui o tamanho que vai dar, uma volta, eu vou fazer 4 vezes. Então, já tenho uma, agora 2... Cheguei lá, 3, 4. E pra não ficar dúvida se seu ponto for muito soltinho, você deixa 4,5. Aí corta. Agora eu vou puxar o fio aqui pra cima. Ó, desse jeito. Puxa tudo aqui pra cima, tá? Que nós vamos trabalhar aqui na parte de cima, nesses pontos. Então, já trazendo o fio, facilita. Olha, ficou assim. Aí, agora, nós vamos pegar e passar aqui, ó. No próximo ponto, vamos pegar aqui uma alcinha do ponto, puxa aqui, tá? Porque esse primeiro ponto ainda tá solto. Se você quiser, você pode já arrematar essa linha pra prender esse primeiro ponto. E vou formar uma laçadinha aqui, ó. Vou vir pro próximo ponto com a agulha assim, tá, gente? De dentro da sola pra fora. E aí, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou trabalhar assim, contornando toda a solinha, pegando somente essa alcinha de dentro dos pontos baixíssimos que a gente passou pra unir a sola, ó. Ficam 2 alcinhas. A gente vai usar somente essa aqui, que fica pra dentro, né? Parte de dentro da sola. E a de fora a gente deixa lá, permanece. Então, eu vou fazer todo esse contorno até chegar aqui, ó, aonde eu iniciei, tá bom? Se você quiser colocar um marcador, pra você não se perder, coloque aí. Eu já volto. Olhem, prontinho. Só vou voltar aqui, ó, no início, no mesmo ponto onde eu fiz um baixíssimo. Faço o baixíssimo, puxo o fio. Ó, o meu sobrou bem pouquinho, mas ainda dá pra fazer o arremate com a agulha de tapeçaria, tá? Mas se você fizer o pontinho igual eu fiz, eu soltei muito o ponto, fiz bem folgadinho,
Tá vendo? Aí, consumi um pouco mais de fio. Vou trazer aqui pra baixo agora, essa laçadinha. Desfiou um pouquinho, mas aqui você pode fazer com agulha de tapeçaria também, caso tenha deixado um pedaço de linha bem grande, né? Aí, vou voltar aqui pra cima, depois de descer novamente, fazendo um arrematezinho aqui, tá? Vou fazer o meu e já volto. Olhem, por enquanto tá ficando aqui assim. Se quiserem parar por aqui, como eu sempre falo, é opcional, tá? Aí, já achar que tá bom, deixa assim. Agora eu vou fazer mais um acabamentozinho aqui. Eu vou até aproveitar esse fio e vou deixar ele encostadinho aqui, trazer só pra próxima laçadinha aqui, ó. Dessa parte com rosa mais escuro, eu vou trazer pra cima, tá bom? Eu vou iniciar um pouquinho mais à frente, ó, uma carreirinha de ponto baixo, usando essa segunda alcinha aqui desses pontos que a gente tem aqui na carreirinha rosa. Eu vou usar até uma agulha menor, a 1,50, para eu estar fazendo esse trabalho, não precisar apertar muito o meu ponto, tá? Igual eu gosto de fazer a solinha assim, com a agulha 1,50, quando eu uso a Charme ou a Bela. Joga a linha aqui por cima, vou fazer uma corrente bem apertadinha e no mesmo ponto eu vou iniciar um ponto baixo na mesma alcinha, ó. Novamente eu vou vir aqui, ó, na segunda alcinha, trabalhando assim com a sandalinha, tá? Ó, eu venho aqui, segunda alcinha do ponto, peguei ela, aí vou fazer um ponto baixo. Essa outra laçadinha, ó, ela fica sobrando, tá vendo? Ela vai fazer um contorninho, vou mostrar pra vocês. Ó, ela vai fazer um contorninho aqui nesses pontilhadinhos que a gente tem aqui na outra cor. Então, a gente vai seguir aí, fazendo em cada laçadinha dessa aqui, na de cima, um ponto baixo. No fim da carreira, quando eu chegar aqui, eu vou voltar com vocês, tá? Só um detalhe importante, eu já vou vir arrematando esse fio que eu acabei de inserir no trabalho e vou aproveitar também, quando eu chegar próximo aqui, ó, eu vou deixar esse fio pra cá e vou começar a esconder esse aqui, nessa mesma carreirinha que eu estou fazendo, tá bom? Cheguei, enfim, aqui no fim da carreira. Agora, gente, deixa eu diminuir um pouco essa luz aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar novamente de agulha. Só vou unir aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo, ponto baixo. Nas duas primeiras alcinhas aqui do primeiro ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Aqui é a minha carreira, ó. Aí, agora, nós vamos seguir com a outra agulha, com a agulha 1,75. A 1,50 é até melhor para você pegar essas laçadinhas, tá? Você pega rapidinho. Olha, eu vou cortar aqui os fios para não atrapalhar. Eu esqueci de cortar. Aqui também, ó, já tá legal. Se você não quiser fazer mais nada aqui, você pode deixar assim. Mas eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Pra poder dar mais ênfase a esse detalhe. Dentro das duas alcinhas de cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Não precisa apertar, tá? E é isso aí. Só vou circular aqui a minha solinha toda. E no fim aqui, eu vou voltar com vocês pra mostrar como é que vai ficando, ó. Já volto. Prontinho. E aqui agora, ó, nós vamos fazer a união, ó, no mesmo ponto onde a gente iniciou. Vamos fazer mais um ponto baixíssimo. E aí, vamos cortar um pedaço de fio grandinho pra gente arrematar. Ó, vou puxar aqui pra baixo, que eu vou arrematar aqui na parte de baixo. Mas se você pode arrematar aqui também, ó.
por dentro, nesses pontinhos baixos aqui, tá bom? Fica aí a seu critério. Só uma diquinha. Então, eu trago o meu aqui pra baixo e vou arrematar aqui, ó, nessa região, tá bom? Eu já vou voltar aqui pra gente fazer aqui a partezinha do meio e pregar a fivelinha. Agora, nós vamos fazer a tirinha pra passar essa correinha aqui, tá bom? A maior. Vamos centralizar aqui, achar o meio. Você pode contar os pontos, distribuir certinho, mas eu vou vir aqui no olhômetro mesmo, achar aqui o meio, mais pra cá. E vou, ó, inserir a minha agulha abaixo aqui do ponto baixíssimo que a gente passou. E vou aqui prender o fio. Vou usar a Bella, você pode fazer com o a Bella Fashion também, tá? Puxei a laçadinha, jogo sempre a perninha menor por cima, deixo o pedacinho de linha grande e aqui eu já faço 12 correntes, tá? Iniciando 1, 2, 3, 4, 5. Você pode fazer uma carreirinha igual eu fiz aqui na alcinha, né, na lateral, aqui nessa parte toda de trás. Vira um ponto à frente, prender o fio e circular aqui, tá bom? Fazer igualzinho fiz aqui. No último pontinho, na última correntinha, você faz 5 e vai ficar muito bom, mas eu vou fazer uma coisa de preguiçoso mesmo, confesso, tá? Eu vou fazer só essas 12 correntes, agora eu vou cortar o fio. Corta aqui, deixando um pedacinho de linha para você costurar ali, fazer o que você achar melhor. Eu vou puxar aqui direto. Agora, eu vou entrar aqui novamente, pegar essa linha que eu acabei de cortar e passar ela pra cá, para formar o anelzinho. Aí, você pode usar a sua agulha de tapeçaria. Ó, chegou lá, aí você usa a sua agulha de tapeçaria para costurar esse detalhezinho aqui. E arrematar aqui, ó, por trás, tá bom? Pra não aparecer. Eu vou fazer aqui o meu e já volto. Olha, e fica assim, ó, desse jeito, tá? Com a tirinha passando aqui por dentro. Então, meninas e meninos, vocês podem estar fazendo do jeito que acharem melhor aqui, tá? Bem, agora eu vou estar pregando a fivelinha com vocês. Vocês vão escolher aí a de sua preferência. Eu vou pegar o fio nesse rosinha mais claro para eu estar fazendo a costura da fivela. Bem, eu vou centralizar ela aqui, ó, exatamente ao meio desse detalhezinho. Essa partezinha que eu fiz aqui, exatamente para pôr a fivela, ver se está do lado certo. Essa pontinha desse ponteirinho tem que estar apontando para cima, tá? Ó, para ficar certo tem que se basear por esse ponteirinho. Ele tá apontando para cima, então a sua fivela tá certinha. Eu vou costurá-la aqui. Só prender o fio. Vou para lá. E volto um pouquinho. Só para essa linha não sair aqui. Vocês nem viram puxando, né? Então, aí a linha já tá presa. Agora, eu só posiciono a minha fivela e vou costurar até mais ou menos o meio, aqui, deixando o espaço do ponteirinho. Vou entrar aqui, ó, por dentro, com a linha por dentro. E vou começar a costurar. Lá pelo cantinho, ó. Carreirinha G. Entrou, foi pro outro lado, depois volta. É simples, a costurinha é simples. Precisar voltar ali no mesmo lugar várias vezes, você volta. Tá bom? Pra acertar. Bem, acho que aqui pra mim já tá ótimo. Você pode costurar mais, tá? Mas eu vou fazer só assim
porque ela vai ficar bem firme. Não precisa de costurar muito, não. Agora eu venho do outro lado do ponteirinho, ó, e costuro aqui a minha fivela. Ela vai ficar um pouquinho indo pra lá e pra cá, porque essa fivelinha, ela é bem larga. E a minha tirinha é um pouco mais fina. Você pode usar até uma fivela mais menorzinha aqui, tá? Mais menorzinha não, uma fivela menorzinha. E aí agora aqui é só arrematar, ó. A fivela já está presa. Eu só arremato aqui por trás. Então, é assim que eu prego as minhas fivelinhas. Às vezes eu faço de uma outra forma, mas conforme eu for fazendo os modelos para vocês, que tiver fivela, né, eu vou mostrar formas diferentes, né, de você tá pregando a sua fivelinha. E aí, ó, agora é só passar ai meu Deus, a correinha e pronto, ó. Bom da fivela larga é esse, que passa com facilidade. Ó, e tá pronta aqui a colocação da nossa fivela. Eu acho ela bem linda, gente, muito linda. Combina com tanto pra sandalinha de menina quanto pra de menina. Pra gente fazer o nosso lacinho, nós vamos iniciar fazendo um nozinho inicial. Estou usando a agulha 1,75, porque eu quero que ele fique bem, assim, fofinho. Vou fazer aqui 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular 1, 2, vou vir na terceira corrente e vou fazer um ponto baixo. Eu só vou considerar como ponto esse ponto baixo que eu fiz, tá? Então, tem 1, 2, 3 e 4. Fiz um ponto baixo em cada corrente seguinte. Fiquei com 4 no total. Vou virar aqui o trabalho e vou fazer direto aqui. Você pode fazer uma corrente para virar, mas eu vou fazer direto, ponto sobre ponto. Eu vou repetir aqui mais uma vez esses 4 pontos baixos. Viro o trabalho e vou iniciar um aumento em cada ponto de base aqui. Em cada ponto baixo eu faço 2. 1, 2, no próximo 1 e 2. No próximo 1 e 2 pontos baixos. No próximo 1 e 2. Então eu fiquei aqui com 8 pontos no total. Viro o trabalho e vou repetir esses 8 pontos na minha carreirinha, da minha carreirinha 4 até a minha carreirinha número, já vou olhar para vocês. Até a carreirinha 10, tá? Então, eu vou ter que ter, no total, 8 carreiras com 8 pontos, contando já com essa de aumento. Então, eu fiz 2 de 4 pontos, e agora eu vou fazer perdão, gente, mais 8 com 8 pontos, tá? No total, vão dar aqui, contando tudo, 10 carreiras. Prontinho, tem aqui, ó, as minhas 10 carreiras. Agora, nós vamos virar o trabalho e começar a fazer diminuição. Para fazer a primeira diminuição, eu vou pular o primeiro ponto, eu já vou vir no segundo ponto e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aquela diminuição normal. Entro, busco a laçadinha, deixo na agulha, entro no próximo ponto, deixo a laçadinha. E agora, eu vou passar a agulha por dentro das 3 laçadinhas.
Próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Laço, agulha e passo por dentro das 3 laçadinhas. Novamente, mais uma vez, ó. Temos aqui, então, as nossas 4 diminuições. Viro o trabalho, vou trabalhar aqui 4 pontos baixos, um ponto em cima de cada ponto de diminuição que fizemos da carreira anterior. Viro o trabalho, mais 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai fazer um aumento de ponto, igualzinho fizemos aqui. Vamos trabalhar do mesmo modo. Vamos fazer 8 carreiras com 8 pontos, contando com a de aumento. Viro o trabalho. Ó, 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Novamente, 1 e 2 pontos no mesmo ponto. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. E 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Viro o trabalho e agora só vou repetindo os 8 pontos até inteirar 8 carreiras, contando com essa aqui de aumento, tá? E já volto. Prontinho, fiz aqui no total 8 carreiras de 8 pontos. Agora eu vou virar o trabalho e fazer aquela diminuição. Pulo o primeiro ponto, venho pro segundo e faço um ponto baixo. Agora a diminuiçãozinha. Outra. E outra. Fiquei aqui com um total de 4 diminuições de ponto baixo. Viro o trabalho e vou aqui finalizar a minha carreirinha de 4, fazendo 4 pontos aqui, tá? É a última carreira que a gente vai ter na nossa peça. Se você quiser, você pode fazer mais uma carreirinha aqui, mas eu não acho necessário. Uma corrente bem apertada, deixa um pedaço de linha grandinho, pra você tá fazendo o miolinho do lacinho. Vou cortar aqui, ó. E aí, a gente puxa pra tá prendendo aqui, tá? Eu vou agora enfiar a minha linha aqui na agulha, pra gente já costurar e já fazer o miolinho aqui do nosso lacinho. Primeira coisa que eu vou fazer é unir aqui, ó, ponto baixo com ponto baixo. São 4, ó. Venho com a linha, entro dentro da laçadinha do ponto baixo que fica do outro lado, já aproveito para arrematar esse fio. A gente vai fazendo essa emenda, ó. Aqui no próximo, nas 2 alcinhas do próximo ponto e aqui nas laçadinhas do ponto baixo, das correntinhas, né? E aqui, no último. Pode passar 2 vezes essa linha aqui para ficar bem preso. Aí, ficamos assim, ó. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos... Ou você pode dar para esse ponto aqui, ou fazer direto, igual eu vou fazer aqui, ó. Eu vou posicionar ele assim, desse jeito, tipo, dobrei aqui o meio, e aí vou começar a passar a minha linha. Vou dar uma ajeitadinha antes de puxar aqui pra firmar, ó. Agora sim, eu puxo pra dar uma firmada aqui nesse fio, e vou continuar passando bem apertado. Eu não gosto de passar muitas vezes para não ficar com excesso de linha aqui. Você faz o mais bonitinho possível aqui, um fio do lado do outro, o mais bonitinho possível, para não ficar estranho aqui esse miolo, tá? Aqui pra mim já tá bom. Então, eu vou só essa linha que eu posso cortar. Vou aqui só prender o meu fio aqui. E se você quiser usar
essa mesma linha para você tá aprendendo a sandalinha, você pode fazer também, tá bom? Ou prendendo aí aonde você for fazer, se não for na sandalinha, igual eu estou fazendo. Quiser usar para outro tipo de coisa, pode fazer também, ó. Eu vou posicionar o meu aqui. E posso costurar aqui, dar uma costuradinha, mas eu vou colar, eu acho mais prático, tá? Então, eu vou usar a colinha de silicone para tá colando. Já aproveito e colo um pouco esse fio, aí antes de cortar. Pode ser depois também, a ordem não altera. Aqui o resultado. Vou passar um pouquinho de colinha aqui, vindo um pouquinho mais pra cá do miolinho. Meu Cristo, essa câmera, não sei porque que está assim. Ela não é assim, ela não está normal. Mas eu sou teimosa, eu vou continuar fazendo. Mas vocês vão conseguir ver, tá, gente? Vou posicionar aqui, ó, na direção, o miolinho na direção desse detalhezinho aqui, das correntinhas. E aí, faço assim, ó, dou uma apertadinha e junto um pouquinho pra ficar fofinho lá assim. Então, gente, tá pronta aqui a nossa sandalinha, ó. Até pus aqui no moldezinho pra vocês verem mais ou menos como que vai ficar no pezinho do bebê, tá bom? Não modelei, não fiz nada e ela já fica pronta, ó. Não precisa modelar. Essa aqui, ó, foi um teste que eu tava fazendo, modelei, ficou uma cagada. Desculpa, gente, o vocabulário. Mas, enfim, não ficou tão ruim, mas também não ficou bom. A costura aqui também ficou mais pra lá, ó. Essa aqui ficou certinha e essa ficou mais pra lá. Então, é isso. É fazendo, errando, né, e acertando. É assim, só não pode desistir. Vou apertar aqui para colar. Então, foi essa a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam bastante. Se fizer, gente, me mostra. Eu gosto muito de ver. Ultimamente, eu tenho tido pouco tempo para as redes sociais, mas eu sempre tô dando uma olhadinha. Tipo, eu não olho na hora, mas eu vou olhar, pode ter certeza. Então, não deixa de me mostrar, tá? Beijos, beijos e até um próximo vídeo.